esse é exatamente o dilema, né? Eu vou chover no molhado aqui e me repetir até, porque é, o que está em jogo é se vai haver ou não a possibilidade de um próximo pleito. Porque se essa disputa já foi tão manipulada e a turma chegou ao poder, né, da presidência, que é o que faltava, digamos assim, cooptando o centrão fisiológico do legislativo, o judiciário como um puxadinho do PT. Pode ser tarde demais para salvar a democracia, achando que vai ter uma disputa normal daqui para frente. Essa era a análise de um Olavo de Carvalho da vida que o Flávio Gordon tem resgatado hoje. Existem parlamentares corajosos, e não vou nem dizer bolsonaristas apenas, não. Eu cito alguns independentes. O senador Eduardo Girão, o senador Lazier Martins. Entrevistei até ele outro dia falando da questão do impeachment do Alexandre de Moraes. Tem gente tentando ir por esse caminho ainda e com alguma esperança de que a eleição do Senado deu uma certa força, vitalidade a essa linha de conduta, né? De uma coisa mais, uma visão mais ideológica, mais conservadora, menos fisiológica, com a hierarquia correta em relação às prioridades, que tem que impor limites a esse ativismo, a esse partidarismo. Então tem gente apostando nisso e ainda fazendo discursos e tudo. Só que, de novo, quando a gente olha, pega o caso da Lava Jato, né? A Lava Jato foi fundamental o apoio da opinião pública e da imprensa. Hoje, restou um veículo de comunicação de televisão e rádio, né, que está dando espaço ao contraditório. Mesmo assim, teve uma certa debandada, alguns ali por motivos mais particulares, o timing ficou parecendo que foi uma guinada ideológica, o tempo vai dizer, mas acredito até que não. Só que a gente sabe que esse veículo está sob intensa perseguição do Poder Judiciário e dos demais veículos que estão pedindo a censura, que estão espalhando que vai se vender ao petismo e tudo. Então, se eles conseguem calar ou cooptar ou qualquer coisa parecida, né, o único veículo que dá voz a esse tipo de pensamento, resta apenas as redes sociais. Só que as redes sociais estão cada vez mais sob forte risco de censura e o indivíduo que se manifestar está sob risco de ser considerado criminoso pelo sistema. Então, assim, o jogo é muito sujo. Então, eu vejo alguns parlamentares, bolsonaristas ou independentes, com coragem de colocar os pingos nos is e lutar a boa luta, tentar criar uma barreira, um obstáculo a esse risco de autoritarismo crescente no país, fora a questão toda econômica, né, inflação, enfim, a gente sabe que o PIB não cabe dentro das ideias sensacionalistas e demagógicas dessa turma. Então vai piorar muito o quadro, tudo leva a crer que vai nessa direção. Então, o problema é a questão do timing. Por isso que eu fiz uma análise um pouco mais longa na primeira fala, Jones, e estou me repetindo um pouco agora. Isso tudo vai depender da premissa que o sujeito assume. Se ele virar e falar assim, não, os caras vão fazer um bando de atrocidade, mas tem ainda algum verniz, alguma pátina institucional de democracia, de república, de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão, e agora temos uma bancada um pouco mais forte, principalmente no Senado, que era um ponto fraco, e vai dar para peitar os caras. Vamos pro jogo, vamos recolher o time, nos fortalecer, porque para viver mais um dia e lutar a boa luta. Eu tudo bem, eu sou simpático à tese, eu falo assim, ó, tomara que seja uma visão realista e não otimista, torcedora, tomara. Mas eu não consigo rechaçar como paranoico ou alienado, né, o cara que tá olhando para isso tudo e falando assim, porra, você tá de brincadeira. Os caras fizeram isso tudo com o Bolsonaro na presidência, com milhões nas ruas no 7 de setembro, com a Jovem Pan e companhia dando voz. Vocês estão achando que agora, com a mão na máquina, com a Gleisi Hoffmann reclamando já de 50 bi
da Petrobras distribuído para os acionistas, para os donos da Petrobras, porque quer esse dinheiro para o Petrolão 2.0, né? Só pode ser. Vocês estão achando que agora a turma vai brincar em serviço, em vez de atropelar de vez e impedir qualquer chance de volta dos adversários, que eles tratam como inimigos mortais. Então, assim, eu não consigo ridicularizar um cara que fala isso e tá desesperado na rua, dizendo minha bandeira jamais será vermelha, eu não aceito virar Venezuela. Eu não consigo rir de um cara desses. Para mim, quem ri de um cara desses é o verdadeiro palhaço. Ou então desinformante. Que são os mesmos que falam, fantasma comunista, São os mesmos que negavam a existência do Foro de São Paulo e hoje, não, o Foro é irrelevante. Mas reconhecem que existe, né? Porra, olha a América Latina. Chile tá sob governo comunista. Peru, Colômbia. Venezuela já é game over. A Argentina quase. Bolívia. O Brasil era o grande obstáculo. Agora o Brasil é um gigante. Na época do PT, o Brasil já estava financiando Cuba com mais médicos, metrô em Caracas, porto em Cuba com dinheiro do BNDES, Angola. Já estava financiando a companheirada toda, o movimento comunista corrupto em tudo que é país. E agora, quer dizer, a felicidade do Fernandes, que tem lá 100% de inflação na Argentina e ano de eleição no que vem, que vai bater 130%, segundo as estimativas independentes, o Fernandes pegou um avião e foi cumprimentar o Lula no dia seguinte. Pô, o cara só consegue enxergar BNDES, bilhões e cofres abertos. Assim como a patotinha da máfia do Dendê, dos artistas decadentes, que vai voltar a azeitar a máquina toda, né? A cadeia toda da felicidade. Ao mesmo tempo, os bandidos nos presídios comemorando e os traficantes nas favelas idem. Porque vai haver reversão na política de combate à criminalidade que veio desse governo e que reduziu bastante os números. Vai voltar a política de desarmamento do cidadão de bem, vai voltar. Então, assim, a bancada da bala e o agronegócio, eles têm força legislativa para impedir tudo isso? O cara governa por decreto, vai lá e passa um decreto-lei, né? Como é que é o nome hoje em dia disso? Mudou, né? Medida provisória. O Bolsonaro tentou várias e o STF embarreirou todas. E com o Lula, o que vai acontecer? O Lula não precisa tanto assim do legislativo, se o conluio dele é ele com o judiciário. Passou lá uma medida provisória, o Barroso vai dizer que ilumina a história, que vai empurrar a história para um caminho brilhante e dane-se a Constituição. Entendeu? Estamos vivendo com um negócio muito tenso, ô Jânio. Eu entendo quem está apavorado, só isso.